Era uma vez 3 árvores. 3 árvores que moravam no alto de uma montanha. E um dia, elas resolveram falar sobre sonhos. Sim, essas árvores resolveram falar sobre os sonhos que elas tinham. E elas começaram a conversar entre si. E uma disse para a outra: sabe, eu tenho um sonho. Eu sonho em ser um baú lindo. Um baú muito importante, que carregue os tesouros mais preciosos do mundo. Para isso, eu estou disposta até ser cortada. A segunda árvore olhou para a primeira e disse: seu sonho é muito bonito, minha amiga. Mas eu tenho um sonho diferente do seu. Eu sonho em ser um grande navio e carregar comigo reis e rainhas, príncipes e princesas, navegando pelo grande mar. A terceira árvore olhou para as 2 primeiras e disse: pois o meu sonho é continuar aqui no alto da montanha e crescer, crescer, crescer infinitamente. E me tornar tão alta, tão grande, que quando as pessoas olharem para mim, elas tenham que levantar os olhos. E ao olharem para o meu topo, elas consigam enxergar Deus através de mim. Passaram-se muitos anos. Certo dia, no alto daquela montanha, apareceu um lenhador e cortou as 3 árvores. Cortou e levou consigo. A primeira, ele cortou e com ela ele fez um coxo para animais e encheu aquele coxo de feno. A árvore ficou sem entender. Mas eu queria ser um baú e carregar dentro de mim os mais preciosos tesouros. E eu fui transformada em um coxo para animais. E ela ficou sem entender. Com a segunda árvore, o lenhador cortou e ao invés de fazer um grande navio, como ela tinha sonhado, ele fez uma barca simples. É bem verdade que ela navegava pelo mar. Carregava muitas pessoas no seu dia a dia. Na maioria das vezes, pescadores. E então, naquela barquinha simples, carregava pessoas simples e muitos peixes. E ela ficou um pouco desolada e perguntou para si mesma: mas como assim? Eu queria ser um grande navio, carregar dentro de mim reis, rainhas. Carrego pescadores e peixe. Ficou um pouco desiludida. Mas com a terceira árvore, foi ainda pior. O lenhador a cortou em grandes vigas. Simplesmente colocou em um depósito. E ela ficou sem entender nada. As minhas 2 amigas foram transformadas em algo que elas não desejavam. Mas a minha sorte foi ainda pior. Ele nem quis me transformar em nada. Como assim? Mas, em uma sexta-feira, sabe? Ela levou um susto quando viu as suas vigas, nas quais ela tinha sido transformada, serem presas com pregos uma nas outras, uma na outra, e se transformar em uma cruz. E depois daquilo, trouxeram um homem e com pregos enormes fincaram os seus pés e suas mãos e o seu corpo surrado e ensanguentado nela. Ela se sentiu horrível, desprezível e cruel. Mas, elas se perguntaram: para que tudo isso? E elas perceberam que lenhador não costumava entender muito de sonho, muito menos de sonhos vindos de árvores. Mas no domingo, o mundo acordou em festa. E elas perceberam que durante o percurso delas, na verdade, a primeira não era só um coxo. Em um determinado momento, uma mulher que tinha dado à luz e não encontrou pouso para sua cabeça e corpo cansado, e não encontrou um bercinho para colocar o seu neném, usou a primeira árvore como berço. E ali ela se deu conta que dentro dela, na verdade, tinha
o maior tesouro do mundo. A segunda árvore se deu conta que durante o percurso dela como barquinha, certo dia, um homem entrou e começou a navegar junto com seus amigos dentro daquela barca. Em um determinado momento, o mar ficou muito agitado e aquele homem tinha adormecido. Mas quando seus amigos começaram a pedir ajuda, ele acordou e viu a agitação do mar. Levantou e disse: acalme-se, paz. E ela percebeu que dentro dela ela estava carregando o Rei dos Reis. A terceira árvore, naquele domingo, onde o sol brilhava, e as pessoas davam gritos de alegria, aleluia. Ela percebeu que ela tinha uma grande missão. Nela tinha sido crucificado um homem. E aquele homem tinha sido designado para vir à terra, salvar toda a humanidade, remir todos os nossos pecados. E ela percebeu que o sonho dela também tinha sido realizado. Todas as vezes que nós olhássemos para ela, nós iríamos lembrar de Jesus Cristo e de Deus, do seu grande sacrifício em ter doado o seu único filho. Às vezes nós temos sonhos, nós achamos que aquele sonho é perfeito, que se ele fosse realizado, nós seríamos felizes. Aí acontecem reviravoltas durante o percurso das nossas vidas. E aí a gente fica sem entender e se pergunta: para que tudo isso? Como fizeram as árvores. Mas lá na frente, a resposta vem e nós nos damos conta que o sonho que nós sonhamos era tão pequeno diante dos sonhos que Deus tinha para cada um de nós. Que aquilo que nós desejamos muitas vezes não é o ideal. Deus sabe o que é melhor para nós. Se você tem um sonho, conte para Deus. Vai no silêncio do teu quarto e fala para Ele os desejos do teu coração. Coloca diante dele o teu pesar. Coloca diante dele a tua dificuldade. E creia, por mais que doa, por mais que você não esteja entendendo agora, aqui nesse momento, o porquê disso que está acontecendo com você, pode ter certeza que Ele sabe. Você está sendo transformado, cortado e sendo construído algo grandioso. Acredite, eu tenho certeza disso, porque Ele não falha. Então que você tenha paciência durante a tua transformação. Vai ser dolorosa, talvez você não entenda, talvez você sofra, mas no final vai valer a pena. Porque os sonhos de Deus para nós são muito melhores do que aquilo que nós podemos pensar e imaginar.